Oi minha gente, eu sou o Guilherme Duran, este é o Virou Paris e hoje eu trago para vocês um vídeo para falar sobre a influência dos celtas na nossa cultura hoje em dia. Não necessariamente, mas na formação da nossa língua portuguesa e da língua francesa também. E também quero aproveitar para falar para vocês a novidade que eu lancei finalmente um blog. Gente, estou muito feliz, já falo mais sobre isso. Então é isso mesmo que vocês ouviram. Se você acompanha esse canal porque você gosta desse conteúdo que é voltado para a França, porque você estuda francês, porque você é interessado pelas línguas e tudo mais, saiba que eu acabei de lançar um blog www.viroparis.com, onde eu vou postar com uma certa frequência, eu diria que até a mesma frequência que eu vou postar os vídeos aqui, atividades em francês, textos em francês, materiais adaptados para você. Por que eu tô falando com os braços assim, né? Que eu vou mandar para vocês materiais adaptados para níveis diferentes de aprendizagem, textos complementares. Vou tentar fazer sempre essa conexão com o assunto que eu tô falando aqui no canal para levar para o blog também e pra gente aprofundar um pouco também, né? Você não vai encontrar nesse site, não, pelo menos por enquanto, um curso onde você vai falar assim, olha, não falo francês, e aí você vai sair e vai falar assim, ai, fala francês. Você vai encontrar nesse site um lugar onde você vai entrar nele e falar assim, eu falo francês, então eu quero praticar um pouco mais com um material que foi concebido para me ajudar a progredir no domínio do idioma. Aí você entra no site, aí quando você sai você fala, ai, que gostosinho! Ai, minha gente, chega desse... Vamos só começar. Vamos só falar dos nossos caros ancestrais, os celtas. Antes da gente falar diretamente de quem foram os celtas, né, e tudo mais, vamos tentar recuperar na nossa memória o que a gente tem de celta, que tipo de lembrança a gente tem, que tipo de conteúdo a gente tem, né? Que tipo de aprendizagem a gente tem pensando no celta. Eu pensando no meu percurso, o que tem de mais celta é a Wicca, que é uma influência religiosa, né? Que é a religião dos druidas, de onde tem o folclore com fadas e gnomos e tudo mais, as bruxas, né? Faz referência também às lendas arturianas, né, do rei Arthur. Mas celta, gente, na verdade é muito mais do que isso. Só para você ter uma ideia, foram os celtas que difundiram o ferro drobado na Europa. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Foram os celtas que difundiram, né, o domínio do ferro, né, a metalurgia. Então vamos lá, gente. Estou tentando me concentrar aqui, ó. Pensa assim, ó, o objetivo desse vídeo não é a gente ser específico e preciso geograficamente ou no tempo. O objetivo é a gente entender como que raio aconteceu palavras celtas em português. Esse é o objetivo, tá? Então, vamos nessa. Os celtas, esse grupo, né, o nome celtas, eles mesmos, eles se identificavam como Celti. Eu não sei agora como que pronuncia, lógico, né, porque eu não sou daquela época, quase que eu sou, mas eu não sou. E os romanos, quando eles falavam desse povo, eles transformaram esse som Celti em Gali. E aí, todas as regras fonéticas, né, você consegue ver muito bem. E aí, a partir do Gali, surgiram algumas palavrinhas aí que eu gostaria de falar para vocês, que é, por exemplo, a Gália, que é o nome da França, antes dela se chamar França, quando ela era povoada pelos celtas unicamente. Então ela se chamava Gália por conta desse Gali. Tem uma região na Grécia dos Galata. Esse Galata também tem uma relação direta com os celtas. Galícia, país de Gales e assim vai. Como agora eu acabei de falar da Gália,
né, la Gaule, eu queria falar para vocês que os celtas, eles não eram uma organização de país igual a gente tem a partir da Idade Média, por exemplo. Eles tinham essa noção de que eles eram todos tribos de um mesmo povo, e esse povo era os celtas, né, o Celti. Mas existiam várias tribos diferentes aí dentro desse grande movimento. Tem, por exemplo, um grupo de celtas da Gália que se chamava Parisi. E esses Parisi, eles se instalaram numa região, numa cidade, eles fundaram, construíram uma cidade que eles chamavam de Lutécia. Lutécia. Essa cidade, por acaso, é a cidade de Paris hoje em dia, né? Sabe o que é a melhor coisa da gente fazer agora? Vamos recuperar lá do comecinho, já que agora a gente sabe mais ou menos quem é quem, aí os celtas, não sei o quê. Vamos ver lá do comecinho como que esse furdunço começou. Esses povos que iriam se chamar os celtas, eles foram formados por volta de 1900 a.C., ao longo do rio Danúbio. Provavelmente eles começaram os deslocamentos por conta de mudanças climáticas ou se não por conta de falta de recursos naturais, né, na região onde eles estavam. Vou recapitular aqui também que existem algumas teorias do surgimento dos celtas e essa é só uma das vertentes, tá? Existem outras se vocês procurarem. O que a gente vê desses deslocamentos dos celtas é que não necessariamente eles suprimiram as outras culturas, eles englobavam as outras culturas conforme o território deles iam expandindo e eles iam aglutinando as outras culturas. E isso aconteceu de modo que a Célcia, La Celci, eles conseguiram manter uma unidade linguística e cultural. Porque esse deslocamento ele se deu em diversas etapas, em vários movimentos migratórios, e eles sempre iam atualizando a cultura, a língua. Então existia uma certa unidade na Gália, sem necessariamente haver esse conceito de país. E então, por volta do século XI, esse grupo de celtas eles começaram a migrar em direção à Espanha, Portugal. Por volta do século V, os celtas foram então para as Ilhas Britânicas, né, os britãos e tudo mais, na Grande Bretanha. Depois outro grupo saiu de lá e veio para outra ponta aqui da França, que veio a ser a Bretanha no futuro. Bom, celta pipocando para tudo quanto é lado, né? Até que chega o ano, minha gente, de 52 a.C. Agora a conversa vai ficar tensa. Lembra que a gente viu no outro vídeo que o Império Romano ele estava começando a se expandir e aí ele foi lutando contra os povos vizinhos, contra cidades-estado vizinhas e foi aglutinando e foi aumentando o seu poder? Então, uma hora isso ia chegar na Gália, né? E aí chegou. E aí, para ser mais específico, essa cidade que era chamada de Lutécia, ela era considerada como uma cidade muito importante para os celtas, como se fosse uma capital, apesar de não ter esse valor de capital. Mas foi nessa cidade, foi nessa região que os celtas decidiram confrontar os soldados romanos. Esses soldados romanos estavam sendo liderados por nada mais, nada menos que Júlio César. E Júlio César conseguiu matar um monte de celtinha, tudo mortinho, para fazer o quê? Para instalar um pedaço de Roma aqui. Poucas pessoas mostram, mas bem na avenida que passa lá em cima do rio, na frente da Torre Eiffel, tem dois pedestais, assim, na pontinha tem duas estátuas. De um lado é um guerreiro celta e do outro lado é um guerreiro romano, fazendo referência a essa guerra que aconteceu ali nesse espaço que se chama o Campo de Marte. Outra referência que sobrou desse encontro, né, desse choque entre celtas e romanos que a gente tem em Paris é o quê? Nada. Sobrou nada. Aliás, a coisa que sobrou, que eu posso mostrar para vocês e que vocês vão gostar de saber, que é celta e que passou por séculos de história e tá entre nós até hoje, são vocabulário.
algumas palavras vieram das línguas celtas, influenciaram o latim por conta do contato com os soldados romanos, e aí depois teve a invasão dos povos germânicos e essas palavrinhas resistiram aos povos germânicos também, e aí os povos germânicos foram falando assim, pode falar essa língua neo-romana, não tem importância não, neo-latina, pode falar, e aí foi nascendo o francês, foi nascendo o português, e aí assim, as palavrinhas celta lá no meio assim, ó, só passando despercebido até que chegou no dia de hoje. Vamos ver agora quais são algumas dessas palavras. Então vocês têm a lista aí aparecendo na tela para vocês. Eu vou ler com vocês somente as 15 palavras em português, mas olhem aí que vocês têm também as palavras em francês, em espanhol e em inglês. Em português a gente tem camisa, caldeirão, brejo, tacho, cravo, sardinha, meiga, sede, bruxa, carvalho, fralda, pala, trovoada, brinco e sarampo. O que a gente pode observar é que em todas as línguas a gente vai encontrar palavras que fazem referência ao vestuário, à natureza, a alimentos, a lugares, a instrumentos, ou seja, são palavras que convivem no cotidiano das pessoas. Não são palavras técnicas, não são palavras toponímicas, nomes de lugares e tudo mais. São palavras de objetos que fazem parte do cotidiano das pessoas. O que quer dizer que os romanos, eles invadiram a Gália, eles mataram muitos celtas, mas os que sobreviveram, eles conseguiram enraizar parte da língua deles no cotidiano dos romanos, né? Não foi um extermínio 100%. E a língua local, ela sempre vai deixar rastros, mesmo que seja assim, sabe? Só colonizou por 150 anos. Fica marca na língua sim. E é isso daí, minha gente. É olhando para a nossa própria língua que a gente encontrou a nossa herança celta. Sean Canny, gofuil an grúpa technúil atáig tacu leis rialtas fócathige. Bhí asentas idir an dach de Canny agus... Teithu ffrind mewn gwaed oer am I fod o'n cael perthnasau wraig. Wrth gael ei groesholi, gwadodd Andrew Jones ei fod o wedi... Bali Breis. Rankou da ar veret pledig an a bepseurt kudenou met an aneo a vo komzet outirio gant Mathieu Herry a gant... Nawr gan y cata agus eiste tŵa, han rialtas y janieg yn fyrta gyda'n y fi loch 1 bilion not ro gafile y stichyd i chyd. Mi yrig seni an ganna in cof Stephen Gainey ha... Syfyrl dy un o'ch ochlai, a chyrtio va pöt y chanach ysai'n sygilg. Gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Então corre lá no blog www.viroparis.com e aí você vai encontrar um conteúdo que está relacionado diretamente com este daqui em francês. Por acaso, o post de hoje ele tá em português, também em francês. Tem umas indicações super legais para ajudar você na leitura, sabe? Tipo, para que nível que é, quanto tempo você pode levar para ler, um glossário, algumas atividades. Vai lá, gente, confere o material, participa, digam o que vocês querem ver passar por aqui, que tipo de conteúdo vocês estão precisando aí de uma revisãozinha, e aí a gente vai tocando esse barco juntos. Eu vou ficando por aqui, não tenho mais nada para dizer e até a próxima. Au revoir!